Que Jesus, o mestre amigo, companheiro de todas as horas, possa abençoar, envolver a todos com muito amor, com muito carinho, trazendo paz, serenidade, harmonia, equilíbrio, né? Que são as bênçãos que nós mais necessitamos no nosso dia a dia. Todos estamos aqui na Terra encarnados com as suas tarefas, os seus compromissos, os seus afazeres, e é fundamental, é imprescindível o auxílio, o amparo do alto, para que possamos nos desincumbir bem, né, das nossas obrigações, dos nossos compromissos. Nós vamos falar sobre uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo e consta no Evangelho de Mateus as seguintes palavras de Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois homens maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está no céu, saberá dar boas coisas aos que lhe o pedirem. Muito bem. Essas palavras de Jesus trazem para nós a convicção que a gente deve ter de quando a gente procura o Criador, procura Deus, consciente de que Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, a certeza de que Ele está presente ao nosso lado, diante de todas as dificuldades, de todos os obstáculos que nós passamos. Deve ser uma certeza, deve ser realmente uma consciência plena de que nós não estamos desamparados, que nós temos o auxílio, que nós temos a assistência, que nós temos o suporte, a sustentação do Pai diante das dificuldades. Entretanto, para que a gente possa reconhecer essa presença de Deus ao nosso lado, a gente vai buscar nessa noite esmiuçar, tentar trazer pedacinho a pedacinho na análise do que foi dito por Jesus e que foi anotado por Mateus. Então, a primeira passagem é pedir e dar-se-vos-á. Alguém poderia aqui contestar, né, que tem pedido a Deus sem receber, entretanto, o que tem pedido, né, o que tem solicitado a providência divina. Quando isso acontece, meus irmãos, é que quase sempre a gente está pedindo alguma coisa que nós queremos. E pode ser que Deus tenha nos dado ou esteja nos dando apenas o que nós precisamos, o que seja necessário efetivamente para nós. E isso tem uma lógica perfeita. Se a gente for detalhar, for perscrutar, olhar bem no fundo, a gente vai ver que nenhum pai consciente, justo, vai dar o que o filho pede. Alguém aqui que tem a criança pequena sabe como é que funciona isso. A criança birrenta, a criança manhosa, costuma pedir tudo. Mas a sabedoria paterna e materna não dá tudo que a criança quer. Ela dá o que é útil, o que é necessário, o que é proveitoso, né? Com Deus funciona da mesma forma. Ele não dá o que nós queremos. Ele dá o que nós necessitamos. Então, por isso que é preciso saber pedir. Vai sempre dar o que sabe ser bom para nós, o que é necessário para nós.
Ah, mas eu passo por tantas dificuldades, por tantas aflições, por tantas necessidades. Bem, nós temos que estar convictos do que nós aprendemos já no início do estudo da doutrina espírita, que nós somos espíritos imperfeitos e que reencarnamos com a função de evoluir, de aprimoramento, de crescimento. E trazemos uma bagagem espiritual de outras encarnações, de outras existências. Então, partimos do pressuposto de que tudo o que nos acontece está nas previsões da justiça divina. Seja bom, seja mal, seja ruim, são necessidades que estão colocadas a cada um de nós para o aprimoramento, para o desenvolvimento. Nós sabemos que os sofrimentos têm as causas atuais, né? E também têm as causas anteriores. Então, muitas vezes são compromissos de vidas passadas e muitas vezes são compromissos que nós adquirimos nessa própria existência. Então, sofremos muitas vezes em razão do desajuste na nossa forma de nos comportarmos na existência atual. Seja, por exemplo, na extravagância da alimentação, nos excessos da bebida, da comida, né? Tudo isso pode redundar num problema, numa enfermidade, numa dificuldade para o organismo. Então, nós temos que detalhar que há sofrimentos cuja causa estão aqui, na vida presente, e há sofrimentos cujas causas estão em vidas anteriores. A justiça das aflições, partindo do pressuposto que Deus é soberanamente bom, justo, elas têm a sua razão de ser. Ninguém está passando por nenhuma dificuldade, por nenhuma aflição, sem que seja necessário, sem que tenha utilidade, sem que seja uma experiência de aproveitamento e de engrandecimento para o ser. Geralmente a gente tem um comportamento imaturo, né, diante do Pai, de Deus. Nós pedimos o que nos convém e nos aborrecemos muitas vezes porque não recebemos o que queremos. Raramente compreendemos que essas dificuldades refletem mesmo nossos atos de hoje ou do ontem. Por isso, diz São Francisco de Assis, quando nós entrarmos em comunhão com Deus, nós podemos pedir 3 coisas básicas. Pedir forças para suportar, né, o que não possa e também o que não deva ser mudado. Nós podemos pedir coragem para mudar o que possa e o que deva ser mudado. E nós podemos pedir discernimento, quer dizer, sabedoria para discernir uma coisa da outra. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso mudar? Onde é que eu posso contribuir com a providência divina para que ela me ajude? Aliás, muitas vezes a gente deixa de obter o resultado desejado nas nossas preces, nas nossas súplicas, porque nós esperamos que caia do céu o milagre, né? E nós temos que lembrar que nós temos que nos ajudar, nós temos que exercer uma ação, uma atividade efetiva, a fim de que surta efeito o auxílio que nós estamos rogando ao Criador. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. No livro Boa Nova, há uma passagem muito singular, num diálogo de Simão Pedro com Jesus, onde ele retrata bem isso que nós acabamos de dizer. Porque o discípulo estava muito desapontado porque orava e não conseguia, não obtinha o que ele pedia ao Pai, ao Criador. Então ele se aproxima de Jesus, num dos momentos de descontração em que eles se encontravam na casa de Simão, e o discípulo pergunta a Jesus: tenho procurado por todas as formas a comunhão com Deus, Senhor, mas tento manter a minha fé inabalável, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Não tenho conseguido aquilo que eu tenho pedido a Ele. Então Jesus olha compassivamente para o discípulo e pergunta para ele:
Simão, o que é que tem pedido a Deus nesses instantes de prece? Jesus pergunta e o discípulo responde: bem, mestre, eu tenho implorado a ele, a bondade divina, que dê uma aplainada, uma amenizada nos meus caminhos, satisfazendo algumas necessidades materiais que eu tenho. Então Jesus sorri para o discípulo e diz assim a ele: Pedro, enquanto você orar, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que você se retire da prece sempre inquieto, aflito, angustiado e desalentado. Mas sempre que você solicitar ao Pai as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Quer dizer, o discípulo se entregava à prece pedindo satisfação para os seus problemas materiais, pessoais. E saía desapontado, porque nunca conseguia o que desejava. Jesus esclarece de forma bem simples que quando a gente quer satisfazer os nossos caprichos, os desejos materiais, a gente vai sair da prece realmente desalentado, desconsolado, desacreditado, com a fé mais fraca. A gente tem que pedir que se faça a vontade dele a nosso respeito e não a nossa. Que o que for melhor para nós aconteça. Muito bem, vamos passar à segunda frase da trilogia. Buscai e achareis. Católicos, protestantes, budistas, maometanos, espíritas, todos procuramos o mesmo nas casas de oração. O que é que nós procuramos? Nós procuramos Deus, no sentido de dar sentido à nossa existência. É a célebre pergunta: Dom Covim, Dom Cotô, Proncovô, né? Segundo o mineiro, é assim que se pronuncia. De onde que eu vim? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Deus é que nos dá essa perspectiva de vida. Então nós buscamos nos templos de oração, nas casas de oração, esse propósito de encontrar Deus para dar um sentido verdadeiro para a nossa vida. E vejam que interessante, todos nós, quando estamos no templo de oração, seja na casa espírita, a gente sempre está recebendo alguma coisa. A gente consegue encontrar conforto num diálogo, numa conversa com algum irmão, com algum confrade. A gente consegue orientação. A gente consegue, muitas vezes, através das lições que nós buscamos no estudo, esperança, para enfrentar as dificuldades, né? Os desajustes. E poucos encontram, na verdade, o essencial que deve ser buscado na casa espírita, que é o espírito de renovação que cada um deve ter para se libertar das tendências inferiores que estão arraigadas em nós há muitas encarnações, há muito tempo. Essa deve ser a nossa principal preocupação quando a gente busca uma casa de oração, busca um templo religioso. É o esforço da autorrenovação, inspirada no propósito de transformação moral, de libertação das tendências inferiores. A propósito, falando de libertação, é importante a gente ter consciência de uma coisa bem simples. Nós encontramos numa passagem de João uma fala de Jesus em que ele diz assim: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Isso foi usado também como slogan político por vários políticos para tentar dar uma conotação religiosa na campanha política. Mas vamos deixar de lado a parte política, nós vamos interpretar o que significa buscai e achareis. Em certo diálogo de Pedro com Jesus, o discípulo perguntou a Jesus: o que é a verdade? E Jesus respondeu a ele: a verdade total é a luz divina total. E o discípulo ficou meio no ar, não sabendo bem o que significava isso, então Jesus aproveitou e contou uma historinha ao discípulo para ele assimilar o que significava a resposta. Ele contou ao discípulo que numa caverna escura havia um devoto que estava aprisionado lá há muito tempo, por culpa dele mesmo, um lugar fétido, com um odor insuportável. Ele permanecia nesse local, reclamando, se lamentando. Ele se achava capaz de ali sair e trabalhar, de ser útil, de ser forte, de estar apto para auxiliar na obra do Criador. Mas ele vivia reclamando, que não achava a saída, que não tinha como sair dali. Pedia, em gritos comoventes, uma porta libertadora que o levasse para o lado de fora, que mostrasse a claridade, a saída. E não entendia por que motivo ele era ali mantido, segregado, naquele isolamento doloroso. Chorava, reclamava, lamentava. E de tanto ouvir essas lamentações, Deus, condoído com o seu filho, resolveu mandar uma mensageira a ele e mandou-lhe a fé para conversar com ele, para acalmar o seu ânimo. E a sublime virtude chegou até ele e lhe falou do futuro, da confiança que devia ter, para que permanecesse, persistisse na oração até que surgisse o que ele tanto esperava. E o discípulo se confortou temporariamente, mas logo que a fé foi embora, ele começou novamente a reclamar. E por que continuar assim, insistindo, lamentando, blasfemando, que queria fugir daquele local? O pai então mandou-lhe um segundo mensageiro. Mandou-lhe a esperança. A emissária do pai chegou até o devoto que estava em situação de sofrimento e falou a ele da eternidade, da vida, Buscou secar o planto dele, que estava desesperado, e pediu a ele que tivesse calma, que se resignasse e que se fortalecesse, porque ele seria socorrido oportunamente. Ele melhorou por alguns instantes e logo voltou novamente a se lamentar da situação em que se encontrava. Condoído novamente, o Senhor determinou que a terceira emissária dele fosse até o devoto e mandou-lhe então a caridade. A nova mensageira acariciou a fronte suarenta do devoto, alimentou, endereçou-lhe carinho, afeto, ternura e ele se confortou novamente. Mas passado alguns instantes voltou a reclamar da situação em que se encontrava. Dessa forma, porque o miserável continuava naquele sofrimento, o pai resolveu lhe encaminhar a quarta emissária, a verdade. Quando a verdade adentrou aquele recinto, aquela caverna escura, se fez aparecer na forma de uma luz brilhante, uma claridade assustadora. Quando ela entra naquele recinto,
ele pode então perceber qual é essa sua situação. Ele se olha e começa a ver que está com o corpo todo cheio de pústulas, de feridas, e que aquele odor desagradável que alcançava o ambiente provinha dele. Ele exalava aquele cheiro insuportável. Quando ele olha e se vê naquela condição, ele se apavora, ele se assusta. E assustado, foge da verdade e procura se embrenhar ainda mais naquela furna sombria. Então, Jesus faz uma pausa e complementa o ensinamento sobre a verdade para Simão Pedro. Assim ocorre com a maioria dos homens, disse Jesus, quando defrontados com a realidade, com a verdade. Todos se acham com direito à recepção das bênçãos de Deus. E pedem, insistem fortemente, imploram a ajuda celestial. Enquanto estão amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes as condições em que se encontram, costumam fugir, apressados, somem, desaparecem dos esconderijos. Isso é o que acontece, meus irmãos, conosco também. A gente pede ajuda, pede auxílio, pede amparo, pede sustentação, mas a gente está procurando fazer o certo para se libertar, para se renovar, para se transformar? Quando a verdade bate, a gente faz a análise da nossa vida. Como é que estamos nos comportando? Estaremos sendo aquele homem de bem preconizado no Evangelho? Ou estamos ainda engatinhando nos tropeços, nas mazelas, nos desajustes de ordem moral, né? Por isso que a verdade liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará por quê? Porque nós passamos a reconhecer o que precisamos fazer para nos melhorar, para nos transformar. Então, voltando desse parênteses, nós voltamos ao buscai e achareis. Lá na Bíblia, quando ainda éramos crianças e ouvíamos, às vezes, na primeira comunhão, as histórias mitológicas, né, de que o pecado original era o responsável pelos nossos sofrimentos aqui na Terra, consequências das faltas cometidas por Adão e Eva trouxeram o sofrimento para todos nós, né? Essa era a mitologia do pecado original trazida para nós quando pequenos. Na verdade, não tem nada disso. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades estão realmente vinculadas aos nossos milênios de rebeldia, nas diversas reencarnações, sem aproveitar as oportunidades que nos são trazidas para sair dos vícios, para sair das tendências inferiores. E é verdade. Vejam bem, nós muitas vezes gastamos muito dinheiro à procura de conforto, de bem-estar, distração. Buscamos satisfazer ao máximo os nossos sentidos materiais. Cuidamos da nossa casa, da nossa aparência. Não que isso seja proibido, deve ser feito. Bem-estar é uma coisa boa para todos nós. Mas nós deixamos muitas vezes de lado um recurso supremo que não custa nada, que são as lições de Jesus, que é barato e que traz mais alegria e mais felicidade do que as alegrias transitórias dos bens materiais, dos bens fugidios, das ilusões transitórias.
E Jesus traz uma gama de ensinamentos que nos permitem encontrar um caminho seguro para trilhar. Por exemplo, aos que condenam, ele traz o exemplo da passagem da mulher adúltera, ensinando que ninguém pode atirar a primeira pedra, que ninguém pode julgar o semelhante. Jesus também traz aos que se perturbam ante as preocupações do futuro, os temores, ele traz a orientação de que procuremos primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Aos que se apegam aos bens materiais, Jesus traz a lição de que aquele homem que amontoou sua fortuna num celeiro, à noite teve sua vida ceifada e não pôde levar nada para onde ele foi. Quer dizer, mostrando que não se pode servir a Deus e a riqueza, que a gente tem que ter o equilíbrio, o meio termo nessas situações. E em todos os momentos, em todas as dificuldades, 5 minutos de leitura do Evangelho tem o conteúdo inestimável de orientação para que a gente encontre equilíbrio, encontre paz, encontre serenidade. E são gratuitos, estão no Evangelho, as lições de Jesus. Será fácil superar essas tendências inferiores, a gente buscar essa transformação? Não vai ser, porque essas tendências elas estão enraizadas em nós há muitos anos, há milênios, em diversas encarnações. Então, vai ser preciso um esforço grandioso para nos libertarmos dela. Por fim, a terceira parte da trilogia é batei e abrir-se-vos-á. Muito bem, quando nós procuramos Deus nos templos, nossa aspiração maior qual que é? O que nós buscamos quando procuramos e batemos nas portas para encontrar Deus? Encontrar a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas a gente muitas vezes bate em portas erradas, né? Temos batido muito em portas erradas. O óbvio vem sendo ensinado há milênios. Seremos felizes quando formos bons. Essa é a simplicidade da mensagem de Jesus. No entanto, a gente insiste em buscar felicidade nesses prazeres fugidios materiais que nós relacionamos. Nós achamos que vamos encontrar, às vezes, nas bebidas, nas drogas, nas medicações. É lógico que muitas vezes necessitamos de medicação para equilibrar a parte física do organismo. Nós precisamos de tratamentos médicos, né? No sentido de manter a sanidade física, mental. No entanto, a gente procura ainda muito a felicidade em lugares equivocados, em alegrias transitórias, alegrias efêmeras, né, que desaparecem rapidamente. Nada disso, na verdade, nos tranquiliza no campo material. Nada tranquilizará, trará mais satisfação a nós do que o suado trabalho no bem. Isso já vem sendo ensinado há muito tempo através das mensagens da caridade, do auxílio ao próximo. E vejam que interessante, a Casa Espírita traz uma gama de oportunidades para nós iniciarmos esse trabalho de transformação. Ela traz a oportunidade do estudo, ela ajuda a gente a fazer a caridade verdadeiramente, fazendo uma visita, fazendo uma orientação, levando uma palavra amiga. A gente tem tanta oportunidade dentro da casa, né? Isso alegra a alma, alegra o espírito. Somente as pessoas que não sabem o quanto é bom ser bom vão continuar precisando de drogas, medicamentos, álcool e etc., tentando encontrar instantes de
prazer, de equilíbrio, de harmonia, mas isso tudo é falso. Às vezes nós nos esquecemos que a caridade ela é a verdadeira estrutura de sustentação das conquistas espirituais. A gente só fica melhor, só se melhora quando a gente consegue sair da gente e enxergar a dor de alguém. Nesse momento, alguma coisa já está mudando dentro de nós. Quando a gente consegue enxergar a dor do próximo e entra no sintoma na sintonia da empatia, conseguir sentir o que o outro está sentindo, conseguir perceber o que dói no outro. Quando a gente se dispõe a ajudar, a gente está verdadeiramente começando a se transformar, a se melhorar. A gente recebe muito estímulo dos espíritos nesse sentido. Intuição que nos são trazidas para que a gente descubra o infortúnio, procure através da palavra, da conversação, falar. Mas a gente às vezes é muito preguiçoso, né? Às vezes a gente é muito negligente, é muito acomodado, temos uma má vontade. Imaginemos se chamamos alguém, vamos no centro hoje, vai ter lá a distribuição da sopa, você não tem disponibilidade de horário para ir e tal? Ah, não, eu vou jogar beach tênis, vou jogar tênis, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quer dizer, a gente sempre arruma uma justificativa para não fazer alguma coisa. A vida é tão curta, vamos curtir, vamos viver. É uma vida só, né? Dizem as pessoas. Vamos aproveitar, vamos nos divertir, ir ao cinema. Então a gente faz, muitas vezes, com o tempo, o que a gente deseja. Às vezes a gente tem o tempo disponível, mas a gente prefere, opta, na verdade, por curtir, né? A satisfação material. E deixa de passar a oportunidade da visita, da conversação edificante, a oportunidade de participar de alguma atividade edificante no centro. Então a gente tem como modificar isso. Aliás, o tempo, a falta dele, né, é a nossa maior e a mais frequente justificativa para não fazer as coisas. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Essa é a conjuntura das cogitações da vida humana. Às vezes é preciso ceder de um lado para receber de outro. Há uma inversão de valores ainda quando o indivíduo se dispõe a ajudar o próximo. Até mesmo dentro de casa. Às vezes a pessoa fala, eu vou no centro hoje, vou fazer uma visita. E às vezes o próprio familiar fala, imagina, larga a mão disso. Vamos para o cinema, vamos para o shopping, vamos dar um rolê aí, vamos sair, vamos para Rio Preto, vamos não sei aonde. Às vezes a pessoa está começando a descortinar uma iniciativa de trabalho no bem, mas o familiar já critica ela. O próprio familiar dentro de casa critica. Aí, ó, tá perdendo tempo com essas coisas, com essas bobagens, né? Na verdade, são pessoas que estão cegas, ainda não perceberam que aquele que já tomou essa iniciativa de se vincular ao trabalho no bem, ele já descortinou uma luz, né? Ele já começou a fazer a sua transformação, a sua modificação. Seremos felizes quando formos bons. É assim que está escrita na mensagem. A propósito, meus irmãos, apenas para encerrar, Richard Simonetti conta uma historinha num livro dele, chamado A Voz do Monte, uma historinha de um homem. E ele relata que esse homem foi chamado a um tribunal porque deveria responder a um processo
E preocupado, né, ele procurou um amigo para acompanhá-lo, porque não queria ir sozinho, sentiria-se mais confortável e seguro se tivesse o auxílio desse amigo. Convidou o amigo e o amigo disse a ele: olha, você me desculpa, mas eu não vou ao fórum com você não. Eu não sou muito chegado em processo, não gosto de juiz, então você me desculpa, mas eu não vou me dar bem com isso, então eu não vou com você. Desapontado, ele procurou um outro amigo e convidou: você pode me acompanhar até o fórum? Tem esse processo para resolver. E, olha, meu caro, disse o amigo a ele, eu até posso ir com você, mas eu vou até ali na porta. Vou até na porta, de lá para frente você se decide com o juiz. Não poderia fazer nada por você mesmo. Ficou desanimado, né? Meio ressabiado, e convidou um terceiro amigo. E o amigo disse a ele então: tudo bem, meu querido, não se preocupe não. Eu vou com você, eu vou ser como seu advogado. Vou fazer valer os seus direitos, vou falar que você é uma pessoa de bem, que você é isso, que você é aquilo, e vou te defender. Perfeito. Todos nós, indistintamente, aqui presentes, seremos chamados, também sofreremos esse processo. Todos nós. E todos nós vamos ter a iniciativa de convidar o amigo. Esse primeiro amigo, que não foi com o homem até o tribunal, são os bens materiais. Aqui na Terra eles valem muito para nós, mas não valem nada no mundo espiritual. Esse tribunal, meus irmãos, é a morte. O juiz é a nossa consciência. O processo que nós estamos sofrendo é a avaliação dos nossos atos aqui na Terra e a nossa condição no mundo espiritual vai depender muito dessa avaliação. O primeiro amigo, os bens materiais, realmente não vão fazer nada para a gente. A gente vai chamar, eles não vão com a gente. A gente vai sozinho. O segundo amigo são os nossos familiares. Eles vão conosco até a porta do túmulo. Depois ficam e nós partimos sozinhos. O terceiro amigo significam as boas ações que nós praticamos aqui na Terra. O que nós fizemos é a avaliação do que nós construímos, do que nós praticamos. Esse vai com a gente. Esse fala alto diante da consciência, diante de Deus, vai fazer valer verdadeiramente quem somos. Então é justo nesse instante a gente se perguntar, para encerrar, e que a gente se pergunte, nos perguntemos a nós mesmos, onde está o nosso coração? Quais são os interesses que caracterizam a nossa existência? O que nós estamos dando mais valor? O que a gente está valorizando mais aqui na nossa existência na Terra? São os bens da Terra ou os do céu? Dizem respeito a esta vida transitória que nós temos aqui ou visando a vida futura, a eternidade? É preciso colocar, né, o nosso coração no lugar certo, procurar o tesouro verdadeiro, né, que são essas lições de Jesus, porque a gente evita colher na vida futura, né, desilusões, desajustes, sofrimentos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, possa nos abençoar, possa nos envolver, possa nos iluminar. E que fique nessa mensagem como são as respostas do céu aos nossos pedidos, às nossas súplicas, às nossas buscas, às nossas procuras. Que assim possa ser.